Olá, crianças, tudo bem? Quem é que já foi a um rio com o papai e a mamãe brincar, nadar? É muito divertido, né? Só que é muito perigoso. Imagine se você encontrasse neste rio um cestinho com um bebê dentro. O que você faria? Hoje nós vamos falar sobre esse bebê que está aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. Está em Êxodo 1, de 1 a 22 e Êxodo 2, de 1 a 10. O nosso tema de hoje é Deus salva o bebê Moisés. Vamos à nossa história? Passaram-se muitos anos. José e seus irmãos já haviam morrido, mas deixaram filhos e netos, que se tornaram muita gente lá no Egito. Eram chamados o povo de Israel. O faraó, rei que governava o Egito naquela época, não havia conhecido José e estava muito preocupado com um grande número de pessoas do povo de Israel. Ele tinha medo que os israelitas se tornassem um povo forte. Então fez deles escravos, fez com que todos trabalhassem muito em trabalhos pesados e difíceis. Escravo não ganhava nada e sofria muito. Mas o povo de Israel continuou aumentando. Então o rei mandou os soldados pegarem todos os bebês das mamães para que o povo de Israel parasse de crescer. E a vida do povo de Israel ficou ainda mais difícil. Será que Deus esqueceu do seu povo ali no Egito? Não, claro que não. Vejam o que aconteceu. Nessa época, nasceu um bebê e Deus tinha um plano muito especial para ele ajudar o seu povo. A mamãe do bebê teve que escondê-lo em casa por 3 meses para que os soldados não o levassem. Após esse tempo, colocou o bebê dentro de um cestinho e pôs na beira do rio, confiando que Deus cuidaria dele. E o cestinho foi flutuando devagarinho. Deve ter sido muito triste para a mamãe se separar do seu filhinho. A irmãzinha do bebê, que se chamava Miriam, foi seguindo o cestinho à margem do rio para ver aonde o irmãozinho ia parar. O rio era um lugar muito perigoso e a mamãe não queria que nada de ruim acontecesse ao seu filhinho. Naquele dia, a filha de Faraó, a princesa, veio tomar banho no rio e encontrou o cesto flutuando. Ela ficou muito curiosa para saber o que havia naquele cesto. Quando ela abriu, que surpresa! Era um bebê muito lindo e ela gostou tanto que resolveu ficar com ele. Isso aconteceu para se cumprir o plano de Deus para aquela criança. Vocês lembram que alguém estava vigiando o bebê? Muito bem, era Miriam. Nessa hora, ela chegou perto da filha do faraó e perguntou se ela queria uma babá para cuidar do bebê. A princesa respondeu que sim. Adivinhe quem Miriam foi buscar para ser a babá? Buscou a mamãe do bebê. Então a princesa entregou o neném para sua própria mãe e disse: "Leve esse menino e crie para mim, que eu lhe pagarei pelo seu trabalho." Então ela pôde cuidar do neném em sua casa sem correr nenhum perigo. Como é bom confiar em Deus, né, crianças? Quando o bebê cresceu, ele foi levado de volta para a filha do faraó e ela o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. Nós aprendemos nessa história que Deus tinha um plano para Moisés e cuidou dele. Deus também cuida de você. Sabe quando você está triste, com saudade de alguém, quando está sozinho, quando está com medo? Deus cuida de você. Onde você estiver. Vamos ao nosso versículo? De maneira alguma te deixarei. Hebreus 13, 5. Vamos repetir? De maneira alguma te deixarei. Hebreus 13, 5.